Olá, amigos e irmãos da Nação do Calvário. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Sermão do Monte e hoje vamos falar ali em Mateus, no capítulo 5, versículos 31 e 32, sobre a questão do divórcio. Mas antes de falarmos sobre o conteúdo de hoje, gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, que você dê um joinha, que ative as notificações e que compartilhe a palavra de Deus com amigos e familiares. Fazendo isso, você vai nos ajudar a cumprir aí a nossa missão, que é ensinar o evangelho, ensinar as escrituras. OK? Dito isso, então vamos lá para Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32, que diz assim: Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então são somente dois versículos. É, Se você pegar aí os manuais de estudo sobre o Sermão do Monte, ou você mesmo ver os vídeos que tem por aí falando sobre o Sermão do Monte, alguns acabam colocando essa questão do divórcio no mesmo bloco que nós falamos no vídeo passado sobre a questão do adultério. E alguns chegam a fazer a proeza de nem mesmo falar sobre a questão do divórcio, meio que passam por cima. Mas na verdade é uma questão muito importante de ser debatida, conversada, refletida à luz da palavra de Deus. E por isso que nós decidimos fazer um vídeo só para falar sobre esses dois versículos. Aqui Jesus está dialogando com a multidão, e dentre a multidão havia ali os fariseus, os conhecedores da lei, e ele está fazendo um contraponto com a lei mosaica, dizendo: olha, a lei de Moisés diz isso, e eu, no entanto, digo isso. Lembrando que Jesus, tudo que Jesus estava dizendo não era um contraponto à lei no sentido de ir contra a lei, de ir contra o que a lei dizia, mas sim no sentido de elevar o sentido, de elevar o espírito daquilo que a lei dizia. Porque Jesus, como nós dissemos aí no começo desse bloco, Jesus e a lei, Jesus não veio destruir a lei, mas veio confirmá-la. Em Jesus a lei ela se confirma, ela finda, ela encontra o seu ápice, ele cumpre a lei nesse sentido. Então, o que que acontece aqui? Jesus diz assim: olha, os fariseus também disseram, nesse contexto sobre adultério que ele vinha falando, ele diz assim: também foi dito que qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Então Jesus está mostrando o seguinte: olha, vocês dizem que a lei de Moisés, ela diz que qualquer que se separar, que ele deve receber uma carta de desquite ou uma carta de divórcio. Eu, porém, vou dizer que não é bem assim. É interessante notar que, na verdade, Jesus está fazendo menção não ao que foi dito exatamente pela lei, mas ao que foi dito pela tradição religiosa. Vejamos, vamos, para nos ajudar quanto a isso, ler um texto aqui, um trecho dos Estudos do Sermão do Monte, do Martin Lloyd Jones. Olha só. Ora, convém considerarmos o ensino dos fariseus e escribas, porque, conforme temos verificado, era especialmente a esse ensino que nosso Senhor fazia alusão neste ponto. Eles diziam que a lei de Moisés ordenava e até mesmo recomendava que um homem se divorciasse de sua mulher, sob variadas condições. Ora, como é evidente, a legislação mosaica jamais dissera coisa semelhante.
A lei de Moisés nunca ordenou ao homem divorciar-se de sua mulher. Tudo quanto ela fazia era dizer a um homem, abre aspas, se você quiser divorciar-se de sua mulher, só poderá fazê-lo segundo tais condições, fecha aspas. Entretanto, os fariseus e os escribas, conforme o Senhor Jesus deixou particularmente claro em Mateus 19, quando falava sobre o mesmo tema, ensinavam que Moisés ordenara o divórcio. Como é lógico, o passo seguinte que eles davam consistia em exigir novamente o direito de se divorciarem de suas esposas, por causa de qualquer motivo tolo e insignificante que se possa imaginar. Eles tomavam a antiga legislação mosaica no tocante a essa questão das impurezas e acrescentavam a isso sua própria interpretação sobre o que isso significaria, chegando assim ao extremo de ensinar que se um homem deixasse de gostar de sua esposa, ou se por qualquer motivo encontrasse nela algo que lhe parecesse insatisfatório, em certo sentido isso constituía uma impureza, entre aspas, na mulher. Então, como nós vemos aqui no texto do Martin Lloyd Jones, essa questão que era colocada pela tradição religiosa, pelos fariseus, era um adendo à lei, mas não era exatamente o que a lei dizia. É como o lavar as mãos muitas vezes antes das refeições, eram coisas que não era exatamente o que a lei dizia, mas a tradição religiosa foi trazendo isso como uma regra. E aí Jesus deixa muito claro, ele fala assim, olha, não é assim que funciona. Não é simplesmente por qualquer motivo banal ou tolo deixar a mulher e dar uma carta de desquite. E aí Jesus deixa claro o seguinte, que a não ser que seja um motivo amplamente justificável, e aí Jesus usa a questão da prostituição, se há uma separação, acaba incorrendo de adultério, porque essa separação ela não é reconhecida diante de Deus. É apenas uma artimanha humana para fazer algo que está no coração humano. Então é interessante notar que o contexto daquela época, nós vemos um contexto que nos mostra, nos apresenta a mulher em amplo desfavorecimento. A mulher que era fragilizada, que não tinha os mesmos direitos que os homens, uma sociedade bastante patriarcal, machista, onde a mulher não era considerada. Então, qualquer tipo de separação constituía para a mulher um dano muito maior do que para o homem. Então, nesse sentido, a lei ela salvaguardava a mulher, a lei ela preservava a mulher. Imagine só alguém casado com uma mulher simplesmente de um dia para o outro decide que não quer mais ficar com essa mulher simplesmente porque não a acha mais bonita, não a vê mais bela como antes, ou simplesmente está irritado com ela e decide por esse motivo banal se separar dela. Então a lei, ela visava preservar esse relacionamento, preservar o casamento e preservar a mulher, que era o lado mais frágil da relação, o lado mais fraco. Então Jesus deixa claro que, na verdade, o que os fariseus estavam ensinando era uma distorção da lei e que não somente o fato de olhar para uma mulher casada com desejo lascivo se constituía num adultério, mas que também contrair um novo relacionamento, um novo matrimônio, que diante desse cenário, onde houve uma separação por um motivo tolo, banal, conforme Jesus disse que não fosse por motivo de prostituição, então se constituía ali também em adultério. Esse texto é um texto bastante difícil de se tratar nos dias de hoje, principalmente porque nós vivemos uma sociedade que incentiva cada vez mais
o divórcio como solução para resolver casamentos que estão com problemas. A sociedade ensina o seguinte, que se há uma incompatibilidade entre o homem e a mulher, a melhor forma de resolver é que haja uma separação. Porém, biblicamente, não é essa a orientação. Então, esse é um texto que muitas vezes as igrejas e os pastores não gostam de comentar, não gostam de tratar, sobretudo por conta dos múltiplos irmãos, do grande do surgimento aí nos últimos anos de muitos irmãos e irmãs divorciados no âmbito da igreja local. Então, eles têm dificuldade de tratar esse assunto, não querendo de alguma maneira ferir este ou aquele irmão. Mas, na verdade, nós não podemos deixar de pregar o evangelho, de pregar a palavra. Os irmãos devem entender o que é que as escrituras dizem e devem caminhar segundo o que ela diz. Obviamente que divórcio não é um pecado imperdoável. A Bíblia não chama o divórcio de um pecado imperdoável. Então, aqueles irmãos que por algum motivo que não a prostituição, aqui no caso, como Jesus disse, que se divorciaram no passado, o caminho para eles é como o caminho de qualquer outro pecador, é arrependimento consequentemente, eles têm o perdão em Cristo Jesus. E a questão de contrair o casamento deve ser algo que nós temos que ter em mente, não uma ideia de remediação, mas de prevenção. Ao meu ver, hoje em dia as pessoas elas usam critérios muito pobres na hora de escolher um parceiro ou uma parceira, que não os critérios bíblicos. Muitas vezes as pessoas se juntam, as pessoas casam por motivos tão banais, às vezes por profecias, por revelações, né, os chamados revelamentos, né, porque a revelação é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus revelada, mas às vezes as pessoas não têm esse entendimento, se casam de maneira errada, sem conhecer é, de uma maneira mais clara o parceiro, a parceira, às vezes se casa para contrair relações sexuais, se casam porque estão se abrasando, e tudo isso depois, como a gente diz, a conta ela vem e acaba tendo um problema futuro muito maior. E não obstante, é que hoje nós vemos muitos casos de divórcios dentro da igreja. Porém, isso não pode se tornar algo normal. Nós temos que amar, é verdade. Em nossa comunidade mesmo, nós temos alguns irmãos, alguns casos de pessoas divorciadas. Nós amamos, acolhemos e instruímos de acordo com a palavra de Deus para que não haja mais incidência disso, mas nós não podemos utilizar o divórcio como como solução, na verdade, para o problema do casamento. A questão do casamento, ela tem que ser abordada, há aconselhamentos, pastores, ministérios que se devotam exclusivamente para essa questão. Então nós temos que buscar esses recursos e não simplesmente de maneira precipitada resolver com o divórcio. Ok? Então falamos hoje sobre os versículos 31 e 32 do capítulo 5 de Mateus. No próximo vídeo nós vamos abordar aí os versículos 33 até o versículo 37, falando sobre juramento, sobre perjúrio, enfim. Antes de terminar, gostaria novamente de pedir que você nos ajude, se inscreva no canal, que compartilhe, que dê o seu joinha, enfim, nos ajude a levar a palavra de Deus. Obrigado mais uma vez e até a próxima.